Amém. Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto. Se você puder ficar de pé, nós vamos orar, consagrar esse momento. Sabemos que vocês vêm de uma série de reuniões que Deus tem falado. Inclusive eu quero ler um versículo aqui nessa noite, nesse momento, para te animar. Você poder pedir a Deus abrir os seus ouvidos para ouvir a palavra do Senhor, ouvir o que Deus vai falar nessa noite e nós orarmos, consagrar todo esse tempo que nós vamos estar juntos. Você deve lembrar muito bem, João, no capítulo 10, ele vai falar de Jesus como pastor verdadeiro, Jesus a porta, Jesus o bom pastor, e de repente, começa a falar assim, o povo rejeita Jesus. Mas nesse trecho, no versículo 27, ele fala algo muito interessante que Jesus que falou. Fala assim: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Esses dias eu tenho procurado sobre esse versículo e eu fui pedir informações ou buscar informações sobre ovelha, irmãos, que é o que Deus compara a gente. Nessas informações, achei muito interessante. A ovelha, ela não tem um bom olfato, não tem uma boa visão, não tem um bom ouvido. Então, essas coisas nela são muito fracas. Aí eu falei assim, bem, então o que a ovelha tem de bom? Eu achei interessante. Por isso que Jesus, a gente tem que entender as coisas quando a Bíblia fala. Ela tem uma excelente memória. A memória da ovelha, ela é dotada de inteligência. É isso que salva ela. E como eu reconheço a voz de Deus? Eu preciso que ela seja na minha memória, para que a minha memória reconheça quando a voz fala e caia no meu coração. Você precisa precisa aprender, e tem maneiras que Deus fala conosco, e uma das maneiras é a ministração da palavra. Você precisa ouvir a palavra de Deus e reconhecer a palavra do Senhor. Por isso que eu estou falando nessa noite para vocês, uma série que você tem ouvido, Deus de segunda-feira, ministrações que são de Deus, porque Ele está falando da palavra dEle. Agora, se você não consegue identificar, você precisa se identificar se você está sendo ovelha de Deus, porque Jesus afirmou isso, não é eu, não é a igreja, é a palavra. Fala, as minhas ovelhas ouvem. Então, quando a palavra ela é ministrada, o que vai ser ministrado hoje, amanhã nós vamos fechar a campanha, o que vai ser ministrado, é importantíssimo que você não só alcance aquilo que você tem buscado, mas que isso faça efeito na sua vida. Gere frutos, porque você ouviu de Deus. Nós vamos orar aqui nessa noite, que você possa ouvir. E meu irmão, minha irmã, se você não reconhece a palavra de Deus, nos procure, nós queremos te ajudar, queremos orar com você, porque você precisa ser identificado como ovelha. E é interessantíssimo, eu já vi alguns vídeos de pastores naturais chamando as ovelhas. Eles colocam pessoas de várias pessoas e começam a chamar as ovelhas, elas não vêm. De repente o pastor desse grupo de ovelha, ele chama, elas vêm correndo. É lindo. Então, quando eu e você identificamos a voz de Deus, nós vamos andar, nós vamos fazer o que Deus quer.
Nós vamos buscar Ele. Você precisa ter isso no seu coração, irmãos. Ouvir a voz de Deus. E a palavra vai cair, porque o seu entendimento vai entender. E quando nós entendemos, o intelecto, ele é preenchido, movido por Deus, cai no coração, e o coração é movido. E nós somos impulsionados a andar no que Deus quer. E hoje é importantíssimo que você vai ouvir. Deus quer isso. Feche seus olhos. Procure identificar se você tem sido ovelha do Senhor. Se você não tem ouvido a voz de Deus. Se você não tem ouvido a voz de Deus, nesse momento, nessa noite, fala: Senhor, eu preciso reconhecer a sua voz. Irmãos, nós estamos falando de coisas espirituais, eternas, verdadeiras. Deus fala em todo tempo, constantemente, Ele não para de falar. Mas nós precisamos identificar a voz de Deus. Senhor, nessa noite nós estamos aqui, Senhor, numa sequência dessa semana de busca, de, Senhor, aprofundarmos, ouvir o Senhor. Senhor, muitos aqui têm se disposto a estar todos os dias para buscar algo do Senhor, não só algo, mas buscar a Tua presença. E eu quero declarar que nessa noite, em nome de Jesus, que a gente ouça a sua voz, o que vai ser ministrado, o que vai ser cantado, o que nós vamos, Senhor, ouvir, possa entrar no nosso coração. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. Vai quebrando da mente, vai quebrando, Senhor, do coração duro, Senhor, aquilo que tem atrapalhado. Eu quero declarar em nome de Jesus, para que seja consolidado aquilo que tem sido buscado nesses dias, aquilo que tem sido almejado, mas não só o milagre, mas a Tua presença. Senhor, que cada um que está aqui nesse lugar, Deus, possa ouvir a sua voz. É isso que eu oro nesse momento. Eu quero ouvir a sua voz, eu quero que os meus irmãos ouçam e o nosso coração encha do Senhor. Eu quero declarar agora em nome de Jesus. Ó Deus, quando nós ouvimos o Senhor, quando a sua palavra, ela faz sentido para nós, Senhor, as coisas mudam, as portas abrem, Senhor, os ambientes são transformados. É isso que nós queremos. Eu quero declarar em nome de Jesus um ambiente preparado para o Senhor falar, pessoas ligadas com o coração no altar, em nome de Jesus. Senhor, do começo ao fim desse culto, eu declaro em nome de Jesus a presença do Senhor. Aleluia.
Glória a Deus. Amém. Oh Deus, louvado seja o Senhor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá sofrendo, louve. Precisando, louve. Tá chorando, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar, porque Deus irá fazer. Quando Ele estende a mão, quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá sofrendo, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor.
as gerações, rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. O teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre
Aleluia. O nosso Deus é santo, amém? Santo é o nosso Senhor. Queridos, que alegria estar aqui nessa noite com você, dessa campanha, amém? Como é bom. Hoje nós estamos no sexto dia da nossa campanha, amém? Quantos estavam aqui para me identificar na segunda-feira? Levanta sua mão. Muitas pessoas. Terça-feira, continua com a mão. Quarta, quinta, glória a Deus. E hoje, sexta-feira. Amados, grandes coisas o Senhor tem feito por mim e por você. E Ele tem mais. Ele tem muito mais para aquele coração que é sedento da palavra do Senhor. Quando eu vi aqui o pastor Bernardo compartilhando sobre a ovelha, eu creio que todos nós aqui somos ovelhinhas do Senhor, amém? E nós temos que estar preparados para ter o discernimento de ouvirmos a voz do nosso pastor. Toda ovelha, ela precisa de um pastor, ela precisa ser guiada para um caminho, para que ela possa tomar água, para que ela possa se alimentar. E aqui nós estamos nesses dias, amém? Nós estamos aqui para receber mais do Senhor. Nós estamos aqui nesses dias recebendo uma injeção de ânimo, uma vitamina para o nosso físico, para o nosso corpo, para a nossa alma. Cada palavra veio trazer sobre nós um desafio de fé, amém? De compreendermos os princípios de Deus, a palavra dele sobre nós, de entendermos que nós somos sim pecadores e nós carecemos da presença do Senhor, da glória dele. Nós precisamos todos os dias ter o discernimento que nós precisamos pedir perdão para o Senhor. Entendemos que só Ele tem o poder de curar, de libertar, de restaurar as nossas vidas, amém? Talvez você tenha chegado na segunda-feira até hoje cansado. Eu sei que o trabalho, vir para o culto todos os dias da semana, isso demonstra que você é um homem ou mulher de fé, amém? Você está aqui porque você tem sede e fome da palavra do Senhor. E mesmo que você esteja cansado, fraco, abatido, mas eu quero dizer para você, você não está destruído, amém? Quantos lembram daquela canção, né? Que fala que não caminhamos pelaquilo que nós vemos, mas sim pelaquilo que nós cremos. E é isso que nós estamos fazendo nesta noite. Nós cremos no poder de Deus, que há um avivamento para os nossos corações, amém? Nós entendemos, e nesses dias que eu estava aqui adorando, ouvindo a palavra com vocês, Deus falou fortemente no meu coração sobre água, sobre nós, que nós estamos aqui sendo limpos pela presença dele. Talvez você estava vivendo em dias onde você estava se sentindo como águas represadas. Você estava represando situações, dificuldades que estavam minando a sua fé, estava te entristecendo, estava fazendo você ficar fraco. Mas eu quero te dizer que o que Deus tem falado comigo, que a água dele, o Senhor Jesus, ele tem a água viva. Aquela mulher, quando ela teve sede, ela foi ao posto no horário mais quente do dia, para buscar a água, e ela encontrou com Jesus. E Jesus falou para aquela mulher, que se ela soubesse quem é aquele que poderia dar a água da vida para ela, ela jamais teria sede. Então é isso que Jesus está falando para nós essa noite. Você está aqui, você tem sede, e Ele tem a água da vida. Essa água que alimenta a ovelha, que tira a sede. Por isso, irmãos, se você está aqui, olha para o irmão e fala, é porque você tem sede. E Isaías 44:3, olha o que Deus fala bem no início do versículo, só no início. Fala assim: derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Quem aqui é sedento, tem sede além de mim? Amém? Então, onde está seco, o Senhor está falando que Ele vai derramar água. Ele vai derramar a água sobre o sedento. As torrentes das águas vivas vão ser derramadas sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? E para finalizar, ali em Isaías 42, em Salmo 42:1, que fala que assim como a corça anseia, suspira pelas águas, assim temos que ser nós, suspirarmos, desejarmos estarmos na presença de Deus. Então vamos fazer um exercício aí para o nosso pulmão. Começa a respirar profundamente. Você vai fazer aqui, respira forte.
Suspira, solta. Você precisa desejar nesses dias a presença do Senhor. Amém? E é isso que Ele vai fazer na sua vida. Irmãos, hoje é sexta-feira, hoje é sábado, perdão. Hoje é sábado, véspera do domingo, né? Para nossa campanha vai terminar amanhã. Mas o que Deus tem para fazer hoje é extraordinário. É como se nós imaginássemos aqui um copo, uma garrafa cheia d'água. E Ele está transbordando. De hoje para amanhã, essa água vai transbordar sobre a sua vida. Basta você crer, você ter fé e você declarar: eu estou aqui e eu vou renovar as minhas forças. Eu vou sair daqui avivado. Amém? Pelo poder do nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Quero chamar o Marcos. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar? Glória a Deus. Boa noite, queridos. Boa noite. Agora sim. Irmãos, antes de entrar aqui na palavra, naquilo que o Senhor colocou no meu coração para repartir com vocês, eu quero só lembrar então, em relação a amanhã, nós teremos o nosso café total. Nosso café total. E todas as células, aliás, todos nós, toda a igreja está diante de um desafio, que é de o café que você iria tomar na sua casa amanhã, dentro de uma visão assim bem generosa, você vai trazer para cá, para nós tomarmos juntos aqui nesse lugar. Amém? Então, traga com abundância, porque no nosso meio, no meio do povo de Deus, tudo tem que ser com abundância, não pode ser com escassez. E as células estão responsáveis para trazer o café e o chá. Então é importante o líder ligar e conferir quem serão as pessoas que irão trazer a garrafa de café. Coloca o nome na sua garrafa também, para ela não se perder, tá certo? Porque alguns cafés anteriores faltou o café. Então não pode faltar café. A maioria de nós tomamos café, então faça a sua garrafa, seja com açúcar, com pouco açúcar, com muito açúcar, mas traga para cá, porque vai ser muito importante, muito útil, tá certo? Amém? E lembrando que o café começa às 8 horas da manhã, às 8 horas da manhã, e a reunião, ela vai começar a partir das 9 horas, queridos, eu quero só recapitular de uma forma breve sobre a nossa campanha. Nós temos feito isso todos os dias e eu acho importante. Nós começamos a segunda-feira então, com uma palavra muito abençoada, pastor Célio Pavarini, falando sobre as histórias do avivamento. Foi bom, não foi, irmãos? Como foi importante para nós entendermos um pouco mais sobre avivamento, porque se nós queremos chegar em algum lugar, nós precisamos saber que lugar é esse. E o que Deus tem falado ao nosso coração é que Ele está nos preparando aqui nesses dias para um grande avivamento interior que precisa acontecer dentro de nós, no meu coração, no seu coração. E nós tivemos na terça-feira Silvio Ferreira ministrando sobre arrependimento e transformação. Nós aprendemos que sem arrependimento, sem uma vida transformada, não tem como haver avivamento na nossa vida. E quarta-feira, pastora Efigênia Consentino trouxe uma palavra muito especial para nós sobre prosperidade total, nos levando a enxergar que Deus, Ele tem prosperidade para todos nós. Agora, é prosperidade bíblica, não é prosperidade material. Quando a gente fala sobre a prosperidade bíblica, ela alcança todas as áreas da vida do cristão. E a gente sabe que ser próspero nem sempre é sinônimo de riqueza, mas você ter uma vida abençoada, uma vida saudável, uma vida suprida em todas as áreas, que é a promessa de Deus. E tivemos na quinta-feira com o pastor Luiz Carlos Viana, aquele irmão pequenininho que teve aqui, não sei se vocês lembram dele,
Eu fiquei preocupado com as lâmpadas aqui, irmão. Na hora que ele, brincadeira à parte. Mas foi uma palavra muito abençoada mesmo, ele falando a respeito da importância da consagração e da santidade. De termos uma vida consagrada para Deus. E de vivermos uma vida santa, uma vida separada do pecado, desse mundo pecaminoso. Como foi importante aquela palavra. Tivemos ontem, pastor Humberto ministrando sobre cura. A cura no corpo e a cura na alma. Ele focou mais nas questões físicas do corpo, mas a cura foi liberada tanto para o corpo quanto para a alma. Quem estava aqui certamente recebeu o poder de Deus sobre o seu corpo, sobre a sua vida. Amém? E hoje a proposta que o nosso tema é: ouse sonhar, conquistar vidas e povoar os céus. Diga comigo: ouse sonhar, conquistar vidas e povoar os céus. Então hoje você vai receber essa palavra. Eu busquei muito em Deus essa palavra para essa noite, e Deus colocou uma palavra no meu coração, e eu quero repartir com você, porque eu tenho certeza, assim como eu já fui ministrado na minha casa, essa palavra, ela pode mudar o seu futuro, a sua perspectiva de vida, a sua visão, a maneira como você enxerga, quando você olha para frente. Então, recebe isso no seu coração. Agora, amanhã, eu já quero fazer a propaganda de amanhã também, porque amanhã nós teremos conosco o pastor Gilson Pacheco. Ele é pastor lá na igreja de Capinópolis, ele já está lá há vários anos, e o Gilson, ele é especialista em libertação, ele trabalha muito na área da libertação, ele conhece muito desse assunto, e ele estará ministrando aqui unção e poder em dobro. Quantos querem receber unção e poder em dobro? Olha só, vai ser sobrenatural, irmãos, amanhã. Portanto, não falte. Traga vizinhos, parentes, ligue para os seus amigos, né, para os seus parentes, e tragam eles para cá, para receber de Deus essa palavra, porque vai ser um tempo tremendo. Eu creio mesmo que essa campanha, ela veio para mudar a história da nossa congregação. Essa campanha, ela veio para ampliar a nossa visão de conquista, para renovar a nossa fé, para nos levar a um outro nível de unção, de revelação de Deus. Por isso é tão importante a gente receber todas essas palavras. Caso você, por algum motivo, eu tenho certeza que se você faltou algum dia dessa semana, porque algo muito sério, muito importante entrou no seu caminho, e que realmente não tinha como você estar aqui, eu tenho certeza disso. Ninguém faltou simplesmente só para ficar em casa, assistindo televisão, porque eu te conheço, eu sei a sua fé, eu sei o seu comprometimento com Deus, com o reino de Deus. Se você perdeu, todas as palavras anteriores já estão lá no YouTube, você pode entrar lá, você pode acessar lá, ok? E você pode ouvir as palavras com tempo, com atenção, você pode transcrevê-las, porque o propósito de nós gravarmos as ministrações é para isso, é para a gente recorrer lá ao arquivo, né, e sentar com mais tranquilidade. Às vezes a gente perde alguma coisa aqui, mas em casa nós temos condições de pegar todos os detalhes, amém? Então cutuca o seu irmão aí do lado e fala: irmão, está lá na internet, Shalom Norte, lá no Instagram, aliás, no YouTube. Muito bem. Sobre o nosso tema dessa noite, esse tema também é um tema muito amplo, e seria impossível nós esvaziarmos aqui esse assunto em 40, 50 minutos, que é o tempo que eu tenho para ministrar essa palavra. Então, não tinha como entrar profundamente nesses dois pontos, porque aqui está falando do quê? Está falando de sonhos, e sonhos, ele não só engloba a minha vida com Deus, ele entra também na minha vida particular, nos meus planos particulares, a minha visão particular do futuro. Certamente você deve ter sonhos, você tem objetivos aí a alcançar, metas a serem alcançadas, e eu quero falar, eu quero dar uma pincelada a respeito de sonhos no nível espiritual,
mas eu quero focar um pouquinho mais de sonhos no nível natural, amém? Apesar que não tem como fazer essa separação, né? Porque tudo é espiritual, tudo é natural, mas eu quero, então, de uma maneira mais sucinta, entrar aqui sobre essa visão do nosso sonho natural. Queridos, guarda isso no seu coração. Tem umas lâminas que nós vamos jogar aqui, inclusive, nosso querido irmão Eduardo, é ele que tem me ajudado, construindo ou fabricando, não sei qual é o nome, fazendo essas lâminas, criando os slides para mim. Muito obrigado, Eduardo, porque a visualização ajuda muito. Está aqui: os sonhos são a expressão dos desejos mais profundos do coração humano. Olha o que está dizendo aqui: a expressão dos desejos mais profundos do coração humano. Sabe por quê, irmãos? Porque são os sonhos que nos impulsionam, são os sonhos que nos inspiram, são os sonhos que geram em nós esperança em relação ao futuro. Se você é uma pessoa que não sonha, é porque você não tem visão do futuro, é porque você não está esperando mais nada para a sua vida, é porque você foi convencido, creio eu, pelo diabo, que não tem mais nada a acontecer na sua vida. Isso é uma grande mentira, porque Deus tem coisas grandes, tremendas ainda para realizar na sua vida. Você não faz ideia, porque servir a Deus, andar com Deus, é caminhar numa novidade de vida, é Deus trazendo coisas novas todos os dias para a minha vida. Andar com Deus nunca será rotina, nunca será mesmice. É por isso que você precisa acreditar mesmo, tá? Que os sonhos, eles precisam ser renascidos no seu coração. Se você não está sonhando mais, eles precisam renascer, você precisa se despertar novamente para aquilo que Deus tem para você, para aquilo que Deus Ele quer fazer na sua vida. Posso ouvir um amém? E quando nós estudamos a Bíblia, nós encontramos então muitos versículos, muitas passagens que falam sobre a importância não só de acreditar nos seus sonhos, mas também de você seguir os seus sonhos, você lutar por eles, você se esforçar para que eles se tornem realidades na sua vida, porque isso é muito importante. O doutor Augusto Cury, ele é um cientista, um escritor, já escreveu vários livros, já li alguns livros dele. Ele fala o seguinte, ele fala assim, que os sonhos antecedem as grandes conquistas. Diga comigo: os sonhos antecedem as grandes conquistas. Então, todas as vezes que você vai alcançar algo grande, você vai conquistar coisas grandes, primeiro precisa acontecer, você precisa entrar no nível do sonho, você precisa começar a sonhar, você precisa pela fé começar a enxergar aonde Deus vai te levar, aonde você vai colocar os seus pés, o que você vai conquistar, porque isso precisa acontecer. Nós precisamos entender que a realização dos sonhos, ela vai exigir de mim perseverança, ela vai exigir de mim fé, e ela vai exigir de mim também resistência. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu começo a sonhar, guarda isso no seu coração, inimigos se levantarão para sabotar os seus sonhos. Todas as vezes que você se despertar, que você abrir o seu coração e você começar a sonhar por coisas grandes, a sonhar por conquistas, realizações, projetos, você pode ter certeza, inimigos se levantarão para sabotar os seus sonhos. E você então precisa ser uma pessoa perseverante, porque o perseverante ele nunca vai desistir. Você precisa ser uma pessoa de fé, porque uma pessoa de fé ela nunca vai se entregar. E você precisa ser uma pessoa resistente, porque o resistente ele vai resistir, ele vai enfrentar, ele não vai simplesmente abrir a porta e deixar o inimigo entrar e levar aquilo que ele quiser. Então cutuca na pessoa que está do teu lado e mais uma vez fala: irmão, perseverança, fé e resistência.
Diga para ele: é isso que você precisa na sua vida. Exatamente, exatamente. Então os sonhos, eles podem ser classificados em duas categorias. A primeira delas são os sonhos pessoais, que estão relacionados com os desejos naturais e os objetivos que nós temos nessa vida. Certamente você tem sonho, ainda que você não esteja lutando por eles, talvez, mas você tem sonho. Quem aqui tem sonho? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha só, isso é muito importante. E os sonhos espirituais, que estão relacionados ao propósito de Deus, que fala sobre o crescimento, nosso crescimento espiritual, o crescimento na fé. Quando nós falamos de sonhos pessoais, então, normalmente são desejos comuns que muitas pessoas possuem, mas em diferentes áreas. Por exemplo, tem pessoas que têm sonho de ter um emprego, um bom emprego, ou o emprego dos seus sonhos. Nem todo mundo está trabalhando hoje no emprego dos seus sonhos, sim ou não? Pode ser que você esteja trabalhando em alguma área, né? Você está ali, você é fiel, você se esmera, você é esforçado, mas ainda não é o lugar que você sempre sonhou em estar, em trabalhar. Pode ser, e você precisa sonhar que Deus, Ele vai te entregar esse emprego, Ele vai te colocar nesse lugar, que você ainda será bem sucedido profissionalmente. Você precisa crer nisso. Alguns têm sonho de abrir o seu próprio negócio, ser um profissional autônomo, liberal, um microempresário. Tem pessoas que têm sonho de ter uma estabilidade financeira, de ter um salário bom, a ponto de você não ter que ficar ali fazendo continhas até de centavos, para poder vencer o final do mês. Tem pessoas que têm sonho de comprar uma casa, de comprar um carro. Talvez seja o seu sonho. Ou quem sabe o seu sonho está na área da família. Você sonha em se casar, em construir uma família. Você que é jovem, ouça o que eu vou dizer aqui. Sonhe com a sua família, sonhe com os seus filhos, busque em Deus, porque isso é promessa de Deus. A Bíblia diz que não é bom que o homem fique só. Amém? Na hora certa, no tempo certo, se você fizer as coisas certas, você pode ter certeza que Deus vai trazer a pessoa certa para você. Alguém que vai somar com você, que vai lutar com você, que vai conquistar muito ao teu lado. Então sonhe com isso. Tem pessoas que estão sonhando em ter filhos, não só em ter filhos, mas de vê-los crescer também, mas crescerem saudáveis, crescerem bem-sucedidos na vida. Tem pessoas que têm sonho de restaurar o seu relacionamento. Quem sabe o seu casamento está no marasmo, você entrou numa rotina conjugal, e você não vê mais alegria no seu casamento, e você tem sonho de Deus mexer ali as águas, restaurar o seu cônjuge. Tem pessoas que têm sonho na área da educação, de concluir os seus estudos, de fazer uma boa faculdade, quem sabe de aprender um idioma novo, quem sabe. Tem um idioma que você pode ganhar ele, de graça. O dom de orar em línguas, a linguagem do Espírito Santo. Mas se você quer aprender uma linguagem aqui dessa terra, isso pode acontecer. Amém? Tem pessoas que têm sonho de se tornar uma referência em alguma área. Acredite nisso. Tem gente que tem sonho de ter uma saúde boa, uma saúde com qualidade, viver com saúde e bem-estar, superar essa doença que está aí. Quem sabe essa doença crônica, que alguém te convenceu que você precisa aprender a viver com ela. Você precisa sonhar e crer que a cura virá. Amém? Ou quem sabe o seu sonho é fazer aquela viagem no exterior, conhecer aquela nação que você sempre sonhou, aquela cidade. Isso é muito importante. Agora, quando nós falamos dos sonhos que estão relacionados à nossa vida espiritual, como eu falei, são sonhos que estão alinhados com o propósito de Deus na vida de uma pessoa. Tem gente que tem sonho de crescer ainda mais no relacionamento com Deus. Quantos têm esse sonho? Tem gente que tem sonho de amadurecer espiritualmente, de experimentar
dons diferenciados, além dos dons que você tem. Tem gente que tem sonho de ver toda a sua família se converter, estar junto com você aí na igreja, vindo para a igreja, congregando aí ao seu lado. Tem pessoas que têm sonho de ser um pregador, de ser um pastor, de ser um missionário, um líder espiritual. Tem gente que tem sonho de ganhar mais dons, para poder servir melhor a igreja. Dons como, por exemplo, tocar um instrumento, dom de ensino, evangelismo e tantos outros. E o Senhor, Ele pode despertar. E quando nós falamos também de sonhos espirituais, fala de crescimento espiritual, amadurecimento espiritual. Você concluir todas as etapas propostas na sua igreja, passar por todos os encontros, não só fazer o encontro com Deus, mas o reencontro, cura da alma, despertar, escola de vencedores, congressos, seminários, porque tudo isso nos leva a crescer. Amém? Muito bem. Ter sonhos naturais é saudável, precisamos de nutrir esses sonhos naturais no nosso coração, mas é importante buscar a orientação de Deus para alinhar os nossos sonhos pessoais com os sonhos de Deus. Quantos estão entendendo? Os nossos sonhos naturais, para que possamos sermos bem-sucedidos neles, eles precisam estar alinhados com os sonhos de Deus para a minha vida e para a sua vida, porque senão a realização desse sonho, se não tiver um alinhamento com a vontade de Deus, pode se tornar uma catástrofe, porque nós podemos nos pegar correndo atrás de coisas que estão na contramão daquilo que Deus tem para a minha vida, e isso pode ser uma catástrofe, irmãos, muito grande. É por isso que Provérbios capítulo 16, versículo 3 fala o seguinte: consagre ao Senhor tudo que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Diga comigo: consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Experimente fazer isso. Consagre, coloque diante de Deus, seja lá qual for o seu sonho, apresente-o diante do Senhor, consagre-o na presença dEle, porque está aqui, Ele quer te ajudar, Ele quer ir à sua frente, Ele quer te ajudar a fazer com que os seus sonhos saia do nível do sonho e se torne algo real na sua vida, mas eles precisam estar então alinhados com a vontade de Deus. Você tem então algum sonho específico que você gostaria de alcançar? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem tem coragem de falar aí? Numa palavra só. Casa própria, olha aí. Fazer um segundo curso. Faculdade, olha aí, que legal. O que mais, irmãos? Filhos convertidos, servindo a Deus, que bênção. Quem mais tem coragem de falar? Ter o próprio negócio, que bênção, Fábio. Cursar, chegar à faculdade, que bênção. Olha só, irmãos. Tem gente que tem sonho de me chamar para a casa dele para me servir ali uma bandeja de pão de queijo, quentinha. Não fica perdendo tempo, não, realiza esse sonho. É só me convidar que eu vou. Brincadeira, né, irmãos? Irmãos, ouça então. Deus, Ele está te chamando nessa noite para sonhar grande. Sonhe grande. Sonhe grande, mas grande mesmo. Aquele sonho que o diabo lá atrás te convenceu que era impossível, baseado nas suas limitações, nos poucos recursos que você tem. Sonhe grande. Eu já realizei tantos sonhos, irmãos, mas tantos sonhos, coisas que eu achava que era impossível acontecer na minha vida.
a gente precisa aprender a sonhar grande. O livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, o profeta ele diz o seguinte: há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Amados, aqui o profeta, ele está apontando para o futuro. Tudo que ele está dizendo aqui são coisas que ainda há de acontecer, a partir do momento que o Espírito Santo passe a habitar no coração de alguém, porque a promessa do derramamento do Espírito Santo já foi feita, já aconteceu há mais de 2000 anos atrás, lá no dia de Pentecostes. Diz aqui que os filhos, as filhas profetizariam. Profetizar é antecipar o futuro. Filhos com visão, filhos que enxergam longe, que sabem aonde querem enxergar, que tem um alvo estabelecido na sua frente. Nós estamos vivendo em meio a uma geração de jovens perdidos, irmãos. Jovens que não querem nada com nada, não querem trabalhar, não querem estudar, não tem visão nenhuma de nada. Mas quando o jovem se converte, quando Jesus entra na sua vida, o Senhor começa a ampliar a visão dele e começa a mostrar para ele aonde que ele pode alcançar, até onde ele pode ir. E o limite de alcance na vida de qualquer pessoa é a fé. Se você tem muita fé, não há limites para você. Você vai alcançar aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Posso ouvir um amém? É claro que lembrando que você precisa de perseverança, você precisa de fé e você precisa de resistência para que isso aconteça. Os velhos terão sonhos. Tem pessoas aí, quando a gente fala de velho, irmãos, para não ofender ninguém aqui, a velhice está ligada à mentalidade. Tem gente que tem 20, 30 anos aí, tem uma mentalidade de uma pessoa de 90 anos, que acredita que não tem mais nada para acontecer na sua vida, enquanto que tem gente de 50, 60 anos, 70 anos, ainda estão correndo atrás dos seus sonhos, ainda querem conquistar coisas. Mas diz aqui, então, que os jovens, eles terão visões, eles profetizarão, e os velhos terão sonhos. Que coisa maravilhosa, hein? Já imaginou? Os velhos sonhando com coisas novas, conquistas novas na sua vida. Posso ouvir um amém? E Deus quer fazer tudo isso. O Espírito Santo, Ele quer te levar a um outro nível de conquista, de realizações. Mas lembre-se de uma coisa: Deus, então, Ele coloca sonhos nos nossos corações. Ele coloca sonhos. Quando eu me converto, quando o Espírito Santo começa a agir na minha vida, Ele me coloca no nível do sonho. Ele me ajuda a enxergar coisas que eu não estava vendo na minha frente. Sabe que hoje eu sou pastor? Eu fui ordenado junto com a Luciana por causa de um sonho que Deus deu para ela. Não foi, Luciana? Deus deu um sonho para ela. Nós éramos recém-convertidos na igreja, e Deus mostrou para ela através de um sonho, não me lembro mais de todos os detalhes, mas que ela seria ungida para poder alcançar uma multidão de pessoas que estavam do outro lado de uma ponte. É mais ou menos isso, né? E foi com base nesse sonho, que Deus deu a ela, que nós começamos a inspirar, a sermos inspirados pelo episcopado. É por isso que eu estou aqui hoje, porque tudo foi gerado num nível de sonho. E num belo dia, uma irmã também, ela teve um sonho, e que ela sonhou que nós estávamos sendo ordenados na igreja. Diga comigo: Deus coloca sonhos em nossos corações. Está preparado para receber sonhos aí no seu coração? Nós vamos usar aqui o texto de José, está no livro de Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 5.
Eu quero ler aqui esse texto. Sabe por quê que eu visualizei José nessa palavra? Porque esse personagem da Bíblia, ele me inspira muito, muito mesmo. José, ele é uma espécie de Cristo. Ele é comparado ao próprio Cristo, por causa da vida que ele teve, por causa da dependência de Deus, a fé que ele teve. Embora Jesus não seja descendente direto de José, porque Jesus, ele vem da descendência de Judá, mas José, ele tem a história dele teve uma importância tão relevante na Bíblia, que foram, se não me falha a memória, foram 13 capítulos escritos sobre a biografia de José, a história dele. Nenhum outro personagem na Bíblia foi tão falado na Bíblia, detalhadamente, ele contando a sua história, quanto José do Egito. Deus colocou sonhos no coração de José. Eu quero que você abra comigo aí a sua Bíblia, então, no livro de Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo 5, diz o texto: sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhes: ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Versículo 9: e sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos o invejavam, pois seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Aqui está a história de José. José, ele recebeu os sonhos de Deus na sua vida. José, ele era um jovem. Certamente ele tinha o sonho de casar-se, certamente ele tinha o sonho de ser bem sucedido na vida financeira, certamente ele tinha o sonho de ser pai, de criar filhos, de educar os seus filhos. Ele era um jovem sonhador. Mas a Bíblia diz que Deus deu sonhos para José, e ele decidiu abraçar aqueles sonhos que Deus deu a ele, e caminhar de acordo com a visão e o propósito de Deus para a sua vida. Deus nos dá sonhos, então, para cumprirmos a vontade dEle. É por isso que Ele nos dá sonhos, para cumprir a vontade de Deus. Os nossos sonhos, eles precisam glorificar a Deus, irmãos. Os nossos sonhos, porque sonhos que glorificam a Deus, o Senhor também, Ele vai se inclinar ao meu e ao seu favor. Salmo 37 diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Quando nós temos uma vida alinhada, quando nós servimos a Deus de coração, quando nós buscamos a presença do Senhor, nos esforçamos para isso, quando nós somos fiéis a Deus, a Bíblia diz que Ele vai conceder os desejos do meu e do seu coração, e concede. Mas os nossos sonhos precisam estar alinhados com os de Deus, e certamente eles se realizarão no tempo certo. Mas quando eu começo a sonhar, quando Deus me dá sonhos, o inimigo então, ele se levanta para roubar os nossos sonhos. Ontem o pastor Humberto, ele falou a respeito de João capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem somente
a roubar, a matar e a destruir. Mas eu vim para que tenha vida e tenha vida com abundância. O diabo, ele quer sabotar a sua vida. Ele quer atrapalhar os seus sonhos. Ele vai tentar te desanimar. Ele vai tentar trazer dúvidas. Mas nós precisamos permanecermos firmes no propósito, firmes na visão, acreditando que vamos alcançar. Quando José começa a sonhar, automaticamente os inimigos se levantam contra os sonhos de José. Veja bem, irmãos, os inimigos dos sonhos, eles vêm então para tentar nos vencer. A história de José nos ensina, nós vamos aprender aqui como vencer esses inimigos. E logo eu já te passo aqui o segredo, diga comigo: fé, perseverança, obediência. Como que você vai vencer os inimigos dos seus sonhos? Agora, para não esquecer mais, como? Agora de trás para frente, para você ter certeza que aprendeu. Exatamente. Essas são as armas para vencer aqueles que virão para sabotar os meus e os seus sonhos. O primeiro inimigo que se levantou contra José foi o medo do fracasso. Você já sentiu medo alguma vez de fracassar? Em alguma área da sua vida, em algo que estava diante de você, um desafio que te foi proposto? Quem sabe quantos desafios você já desistiu, você já abandonou por conta desse medo, o medo de não dar conta, o medo de fracassar. Quantos? José, quando ele começou a ter sonhos, esse inimigo se levantou diante dele, sabe por quê? José, ele foi traído pelos seus próprios irmãos, e ele foi vendido como escravo, e nesse momento José, ele poderia ter se rendido ao medo, ele poderia ter desistido dos sonhos de Deus, ele poderia ter morrido lá naquele fosso mesmo, que ele foi jogado, mas esse não foi o posicionamento de José, não foi. Diga comigo: o medo não pode me dominar, o medo tem que ser dominado. Você entendeu isso? O medo paralisante, ele não pode te dominar, é você que precisa dominá-lo, porque José mesmo na escravidão, a Bíblia diz que ele permaneceu fiel, mesmo na escravidão ele fez o melhor que ele podia, e por causa disso, ele foi promovido para trabalhar na casa de um homem chamado Potifar, porque ele decidiu enfrentar o medo paralisante. Eu estou falando aqui, não é o medo normal que todo mundo tem diante de, por exemplo, se você sabe que ali tem fogo, você não vai colocar sua mão no fogo, porque você sabe se colocar, você vai se queimar. Porque o medo, de certa forma, ele é uma proteção para mim e para você, mas o medo paralisante, ele pode te atrapalhar, ele pode. Lembre que Deus está no controle de todas as coisas que acontecem na sua vida. Você acredita nisso? Sim ou não? Deus está no controle de todas as coisas que acontecem nas nossas vidas. Nada sai fora do controle das mãos de Deus. Talvez você está vivendo um momento difícil, e você pensa que tudo fugiu do controle, que tudo acabou, que agora não tem mais jeito. Substitua o seu medo pela fé, irmãos. Quando você estiver sentindo medo paralisante, faça isso. Agora há algo importante que nós precisamos aprender. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: irmão, aceite a falhar, porque falha faz parte do seu crescimento. Em algum momento nós vamos falhar em alguma coisa, mas isso não é o fim, isso não é a sentença
da morte não é a derrota. Porque quando isso acontece, é porque Deus está nos dando a oportunidade de aprender. Aprender com o fracasso. E quando você cair, é importante você se levantar e continuar, não desistir. Amém? Então aceite que falhar faz parte do nosso crescimento. Confie nos planos de Deus para a sua vida. Isso é muito importante. O segundo inimigo que precisa ser vencido, que vai tentar impedir você de realizar os seus sonhos, é a falta de fé. É quando nós permitimos a incredulidade dominar o nosso coração. Quando você começa a duvidar. José passou por muitos momentos difíceis, mas ele nunca perdeu a fé em Deus. Ele nunca murmurou, ele nunca questionou, ele nunca reclamou. Pelo menos não está escrito lá na Bíblia. E tudo nos leva a crer que ele entendia que tudo fazia parte do propósito de Deus para a vida dele. Mesmo quando ele foi preso injustamente, a Bíblia diz que ele continuou confiando em Deus, e que Deus estava no controle de todas as coisas. Se você perder o seu emprego, o que vai acontecer? Você vai desesperar? Você vai ficar deprimido? Não. Você precisa acreditar, você precisa confiar que Deus está no controle de todas as coisas que acontecem na sua vida. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Peça a Deus para aumentar a sua fé. Alimente-se da palavra todos os dias. Confie nas promessas de Deus. E aprenda a exercitar a sua fé diariamente. Porque isso vai ser muito importante. Agora, uma outra coisa importante. Descubra a raiz da sua dúvida. Se você está com dúvida, qual é a raiz? Aonde começou? Por que começou? Em que momento? Em que hora? O que aconteceu na minha vida naquele exato momento que eu comecei a duvidar? Isso é importante. Descubra a raiz da sua dúvida. Questione os pensamentos negativos que estão vindo na sua mente. Procure se cercar de pessoas de fé. E aprenda a praticar a gratidão. Amém? Porque isso vai ser muito importante. É assim que você vai vencer a incredulidade. Tem gente que está perdendo a fé, sabe por quê? Porque passa a maior parte do tempo dele com pessoas que não têm fé. Pessoas que ficam falando só besteira. Pessoas que ficam, infelizmente, que tem um estilo de vida que não tem nada a ver com Deus. Cuidado. E lembre-se de uma coisa: fé não é um sentimento constante, mas é um compromisso de confiar em Deus mesmo quando as emoções variam. Isso é importante, né? Diga comigo: fé não é um sentimento constante, mas é um compromisso de confiar em Deus, mesmo quando as emoções variam. Se você for servir a Deus baseado nos seus sentimentos, nas suas emoções, você será a pessoa mais incrédula desse mundo. Porque as nossas emoções, elas variam muito. Hoje eu estou bem, estou alegre, estou firme. Amanhã, talvez por uma notícia, as minhas emoções vão lá embaixo, os meus sentimentos. A fé não pode ser baseada naquilo que eu sinto, mas naquilo que eu creio, naquilo que está escrito lá na palavra de Deus para mim e para você. Posso ouvir um amém? Terceiro inimigo que precisa ser vencido, que se levantará para impedir você de realizar os seus sonhos. Diga comigo: procrastinação. Você é um procrastinador?
Eu acredito que todos nós já fomos, ou quem sabe está sendo, ou será, se não tomarmos cuidado. José poderia ter acomodado na prisão, perdido a esperança, mas a Bíblia diz que ele usou os seus dons para interpretar sonhos, o que acabou sendo a chave para a sua libertação e ascensão no governo do Egito. Mas ele poderia se acomodar. Não se acomode, lute contra o acomodismo, lute. Não seja um procrastinador, não fique esperando as coisas acontecer, não. Faça as coisas acontecer. Talvez está aí porque sonhos não foram realizados na sua vida. Você fica inerte, parado, não tem ação, não faz nada. E a Bíblia diz, Provérbios capítulo 6, versículo 6, observa a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Agora, como José venceu a procrastinação? Primeiro, ele não ficou parado esperando o milagre. Diga comigo, milagre tem que ser provocado. Provoque o milagre. Haja. Se você quer fazer uma faculdade, se prepare, estude, faça um curso, ou estude em casa, mas vai lá, faça a sua inscrição, em frente, porque isso vai ser importante. Se você quer fazer a viagem do sonho, comece a poupar, vai guardando 50, 30, 100 reais por mês, faça um projeto. Ele não ficou parado esperando. Quando surgiu a oportunidade então de interpretar os sonhos de Faraó, a Bíblia diz que ele agiu com sabedoria, ele teve iniciativa. Amém? Entenda que Deus valoriza o esforço. Peça a Deus sabedoria, administre bem o seu tempo, haja sem esperar a perfeição. Tem gente que fica esperando a perfeição, isso nunca vai acontecer, irmãos. Identifique o que você está procrastinando. Tem gente que desanima porque talvez os desafios são grandes demais, mas divida os desafios. Comece dando pequenos passos. Um outro inimigo que se levantou contra José para impedi-lo de realizar o sonho foi a zona de conforto. A zona de conforto. Ele poderia ter se acomodado como escravo, como prisioneiro, mas a Bíblia diz que ele escolheu dar o melhor em todas as situações. Ele escolheu dar o melhor. Precisamos aprender a ser esforçado, irmãos, mesmo quando estamos fazendo coisas que não gostamos de fazer. Eu sou um pouco detalhista em alguns aspectos. Eu não gosto de fazer nada de qualquer jeito, mas eu não deixo de fazer também quando eu não tenho tudo que eu preciso para fazer com excelência. Eu faço de acordo com as minhas limitações, mas eu procuro fazer o melhor. José venceu a zona do conforto, sabe por quê? Porque ele trabalhou com excelência lá na casa de Potifar. Mesmo como escravo, ele fez o melhor que ele podia fazer. Ele fez o melhor. E depois na prisão a mesma coisa. E depois como governador do Egito também. Amém? Identifique quais são as barreiras que estão se levantando diante de você. Procure mudar a sua mentalidade, buscar um renovo. Procure buscar apoio, ajuda. Isso é importante. Nem tudo vamos conseguir sozinhos. O próximo inimigo, já estou quase finalizando. Talvez é um dos maiores.
Ele teve que vencer pessoas negativas com críticas destrutivas. Olha só, os próprios irmãos de José começaram a zombar dele, zombar dos seus sonhos, desejaram a destruí-lo. O Potifar, o seu patrão, o seu senhor, onde ele trabalhava, não acreditou nele, preferiu acreditar nas falsas acusações da mulher. Na prisão ele foi esquecido pelo copeiro de Faraó. Olha só, quantos se levantaram? Quem sabe não tem uma pessoa aí do seu lado, uma pessoa com pensamento negativo o tempo todo, falando no seu ouvido que você não é capaz, que você não dá conta, que isso não é para você. Vença. José venceu, ele não permitiu que as palavras, as ações dos outros definissem o seu futuro. Fala para a pessoa que está do teu lado, fala: irmão, não permita que palavras e ações dos outros definam o seu futuro. Entendeu? José manteve focado em Deus e nos seus propósitos. Portanto, vai um conselho: afaste-se das influências tóxicas. Tenha discernimento sobre essas pessoas. Tem pessoas que a gente, infelizmente, tem que manter uma certa distância, irmãos. Tem pessoas. Afaste-se dessas pessoas que são tóxicas, que te desanimam, que querem minar o seu sucesso, o seu futuro. Afaste-se. Ah, pastor, mas a gente não tem que pregar e ganhar as pessoas. Você vai pregar para elas, você vai tentar levá-las para a igreja, mas você não precisa viver do lado delas o tempo todo, deixando elas te influenciar, bombardear a sua mente, o seu coração, com mensagens que vêm para te desestruturar a sua vida emocional, psicológica, espiritual. Acredite, confie na identidade que Deus te deu. Deus falou que você é capaz, Ele falou que você tem capacidade. Acredite nisso. Amém? E procure cercar-se de pessoas que edificam a sua vida, que te fortalece, que te encoraja, que te anima. É esse tipo de pessoa que nós precisamos ter. Um outro inimigo é o pecado. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo, mas José não permitiu que isso acontecesse. Ele sabia que aquela sedução poderia comprometer a sua integridade, o seu futuro. Ele estava disposto a buscar Deus em primeiro lugar na vida dele. E sabe como que ele venceu? Ele venceu fugindo. Ele fugiu do pecado. A Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Quando você perceber que aquilo está te seduzindo para te afastar de Deus, para te levar a fazer coisas erradas, faça o que 1 Tessalonicenses 5:22 está falando: fuja da aparência do mal. E foi assim que ele venceu, fugindo. Ele escolheu obedecer a Deus, mesmo que aquilo lhe custasse a prisão. E o último inimigo dessa noite é a falta de perseverança. José teve que esperar 13 anos entre o momento em que ele foi vendido como escravo até ele se tornar governador do Egito. Foram 13 anos. Ele teve que ser muito perseverante. Deus deu sonho para ele, mas só depois de 13 anos que os sonhos se concretizaram, se realizaram. Mas ele foi perseverante, ele foi até o fim. Ele não desistiu. Tem gente que desiste tão fácil. Tem gente que o primeiro obstáculo que ele se depara já é o suficiente para ele abandonar, para ele fugir. Seja perseverante.
Se José tivesse desistido no meio do caminho, ele nunca teria sido governador do Egito, ele nunca teria cumprido a promessa de Deus na vida dele. Nunca. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém, irmãos? Persevere. Ele perseverou, ele confiou em Deus, que Deus cumpriria a sua promessa, mas no tempo de Deus, Deus vai cumprir a promessa na sua vida, mas no tempo dele, e não no nosso tempo. Quando a Luciana teve o sonho, que nós seríamos trazidos para o ministério pastoral, isso não aconteceu do dia para a noite. Isso demorou, se não me falha a memória, 8 anos para que se cumprisse a promessa de Deus nas nossas vidas. Foram 8 anos, mas nós agarramos a promessa de Deus. Lembre-se das promessas de Deus para a sua vida. Siga o exemplo de José. Confie em Deus. Identifique aquilo que está te fazendo a desistir dos seus alvos, das suas metas. Identifique, isso é importante. Como que venceremos o inimigo se não sabemos quem ele é? Ou de que forma ele está agindo nas nossas vidas? Comece a criar hábitos consistentes. Procure reinterpretar as dificuldades como aprendizado na sua vida. Isso é muito importante. E mais uma vez busque apoio. Vamos ficar de pé. Eu li esses dias atrás algo interessante. Diz que a perseverança é um músculo. Quanto mais você treina, mais forte ela fica. A perseverança é um músculo. Quanto mais você treina, mais forte ela fica. Exercite a perseverança na sua vida. Persevere, não desista. Amém? Porque os inimigos dos nossos sonhos, eles não vão desistir. Mas a única maneira de vencê-los é através da perseverança, da fé, da resistência, da obediência. Precisamos lembrar daquilo que a palavra de Deus nos diz, que com o Senhor nós podemos todas as coisas. Se Deus colocou um sonho no seu coração, Ele também vai te dar meios, caminhos para que você possa realizá-lo. Ele vai te dar. Vença o medo, vença a falta de fé, a procrastinação, vença a zona do conforto, vençam as pessoas negativas, vença o pecado, a falta da perseverança. Nós vamos finalizar hoje da seguinte maneira. Eu quero chamar os líderes aqui à frente para nos ajudar. Nós vamos fazer aqui um corredor, e nós vamos passar por esse corredor. Quando você passar por esse corredor aqui, significa que Deus está te elevando a um outro nível de sonhos e de realizações. Você precisa acreditar nisso. A Bíblia diz que a promessa de Deus para o povo de Israel era tirá-los ali do Egito, que simbolizava a escravidão, e levá-los para a terra de Canaã, o lugar onde os sonhos se realizariam. Deus colocaria eles numa terra próspera, uma terra farta, um lugar que manava leite, mel, um lugar abençoado, mas eles teriam que passar pelo rio Jordão. O Jordão era o obstáculo, era o que separava a promessa do cumprimento da promessa. E ao passar aqui por esse corredor hoje, simbolicamente nós estaremos passando pelo Jordão, e estaremos atravessando, amém, irmãos, de um plano para outro, porque Deus, Ele quer te levar a sonhar, e Ele quer te levar a fazer com que os seus sonhos, alinhados com a vontade dEle, se tornem uma realidade na sua vida. Amém? Vamos fazer a fila aqui do meu lado esquerdo. Nós vamos atravessar assim, do lado esquerdo.
Antes de entrar, nós vamos orar ainda primeiro. O que você quer que aconteça na sua vida? Quais são os seus sonhos? Você já aprendeu que você vai ter que vencer os inimigos dos seus sonhos. Eles serão vencidos. Você já aprendeu que os nossos sonhos, eles têm que estar alinhados com os sonhos de Deus para a minha vida. Irmãos, quando nós olhamos para a história de José, Deus tinha planos para José e ele aceitou os planos de Deus para a sua vida. E ao mesmo tempo, Deus também fez com que os sonhos de José se realizassem. José, ele se casou. José, ele teve família, ele teve filhos. José, ele foi um homem muito próspero, um homem abençoado. Que coisa maravilhosa. Tudo isso porque ele decidiu andar dentro dos sonhos de Deus para a vida dele. Quando nós recebemos os sonhos de Deus, nos esforçamos para realizar os sonhos de Deus, Deus também realiza os nossos sonhos. Quando você passar aqui pelo Rio Jordão, Deus vai colocar sonhos que Ele tem no seu coração. Quem sabe sonhos de alcançar determinada pessoa, de alcançar determinada família. Quem sabe sonhos de se tornar uma pessoa chave no reino de Deus. Quem sabe o sonho de Deus para a sua vida é você se tornar um pastor, um líder, um missionário, um obreiro, um músico, um adorador na casa de Deus, alguém de influência no trabalho, no ministério. Eu não sei quais são os sonhos que Deus tem para a sua vida, mas recebe os sonhos de Deus para a sua vida, porque você fazendo isso, Ele vai também receber os seus sonhos. Amém? Levanta suas mãos aos céus. Senhor, nós queremos juntos aqui nos consagrar nesse momento, para esse momento, para o que vai acontecer. Nós cremos, ó Deus, que esse ato profético que estamos prestes a realizar aqui, ó Deus, não é simplesmente um modismo, ou uma coisa sem significado nenhum. Acreditamos, ó Deus, que, ó Deus, regado com a nossa fé, esse ato profético, Senhor, ele vai repercutir no mundo espiritual, ó Deus, e o Senhor vai mover a nosso favor, e as promessas do Senhor se cumprirão para as nossas vidas. Por isso, Senhor, nós consagramos esse momento aqui, Senhor, que esse corredor aqui se torne um Jordão, se torne, ó Deus, uma travessia, ó Deus, do fracasso para o sucesso, ó Deus, uma travessia da incredulidade para a fé verdadeira, uma travessia, ó Deus, da miséria para a prosperidade, uma travessia da doença para a cura, uma travessia da tristeza para a alegria, que seja, Senhor, algo que se torne realidade nas nossas vidas, de acordo com aquilo que precisa acontecer, Pai. Por isso nós oramos e consagramos aqui agora. Eu oro abençoando a vida de cada um dos líderes, dos pastores que estão aqui à frente. Senhor, usa a mão deles nesse momento que estão levantadas aos céus, ó Deus, como, ó Deus, submissão, como gratidão, como reconhecimento, ó Deus, de que o Senhor usará as nossas mãos se tornará as mãos do Senhor aqui nesse lugar, e a palavra que sair das nossas bocas, profecias, não profecias vazias, mas profecias, ó Deus, que sairão do coração do Pai, e se tornarão realidade na vida dos meus irmãos. E eu oro nesse momento contra todos os inimigos, ó Deus, que têm se levantado contra a vida dos irmãos. Eu oro declarando, Senhor, em nome de Jesus, a derrota de todos eles agora, a derrota do medo, da falta de fé, da procrastinação, ó Deus, da zona do conforto, pessoas negativas, dos pecados, da falta de perseverança, vai cair tudo por terra em nome de Jesus. Você pode sair do seu lugar aqui então, e você pode passar, e passe com fé. Você está atravessando o Jordão, você está saindo daquele lugar onde você era prisioneiro, escravo, e você está entrando para um lugar que o Senhor te deu, a sua Canaã, lugar da promessa. Recebe em nome de Jesus. Aleluia. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes,
dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia. Aleluia. Um novo tempo está começando aqui hoje no nível de sonho. Deus, Ele está vivificando novamente a sua capacidade de sonhar. Não só de sonhar, mas também de lutar para que os seus sonhos se tornem realidade. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua presença que é tão forte, tão grande aqui nesse lugar. Levante as suas mãos aos céus. Diga: Senhor Jesus, eu recebo essa palavra. Diga: Senhor Jesus, assim como José teve os seus sonhos realizados, mas como também ele realizou os sonhos de Deus, ele salvou as nações da terra. Diga: por causa de José, as nações não foram exterminadas, porque José, debaixo do teu poder, ele alimentou, ele cuidou, ele sustentou todas as nações da terra. Ele ganhou muitas vidas para o Senhor. E eu quero também, Senhor, ganhar muitas vidas para o teu reino, em nome de Jesus. Senhor, eu vou viver os teus sonhos, mas eu lhe peço também, me ajude a alcançar os meus sonhos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Nós estamos finalizando então.
Lembrando que amanhã, 8 horas, estaremos todos nós aqui para a nossa festa maravilhosa, o final da nossa campanha. Vai ser sobrenatural, amém? Amém. Não saia sem abraçar pelo menos umas 4 pessoas aí e profetizar uma bênção na vida do seu irmão.